Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Como o próprio título do vídeo diz, Carta do Espírito Santo aos Gentios. Isso mesmo, o Espírito Santo enviou uma carta aos gentios, mas como assim? Bom, então vamos entrar nessa passagem que além de interessante, é extremamente reveladora. Então vamos lá, para Atos capítulo 15, versículos 1 e 2. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então Paulo e Barnabé tiveram uma discussão com alguns que ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés, enquanto que Paulo e Barnabé ensinavam que eles não deveriam, e eles assim entraram em atrito e resolveram subir aos apóstolos e anciãos. Em algumas traduções, essa palavra vai estar presbíteros, que é a mesma coisa que ancião. Então eles resolveram subir até os apóstolos e os anciãos para discutir essa questão, onde eles vão fazer uma reunião. Continuando dos versículos 3 ao 6, ainda de Atos 15. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram que grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então este é o momento em que eles vão se reunir, se congregar ali, que significa reunião, para discutir esse assunto. Se eles devem circuncidar, se os gentios devem observar a lei de Moisés ou não. Vamos lá para o versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Bom, nesse momento, Pedro estava falando sobre Cornélio, pois Deus chamou a Pedro e um anjo foi falar com Cornélio para Pedro falar para Cornélio sobre o evangelho, sobre Jesus, para que assim Cornélio recebesse o Espírito e fosse o primeiro gentil a receber o Espírito Santo. Como podemos ver lá em Atos, voltando lá no capítulo 10, versículo 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Bom, vamos ver os versículos 44 e 45 ainda de Atos 10. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Bom, então era a respeito disso que Pedro estava falando. E vimos que lá com Cornélio, Pedro e os outros, eles se maravilharam quando os gentios agora receberam o Espírito Santo. Bom, voltando lá então em Atos 15, vamos ver os versículos 8 ao 10. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando-os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Bom, nesse momento, esse discurso, Pedro ele está falando para aqueles fariseus que estava colocando a lei sobre os gentios, esse fardo pesado que era a lei, que nem os judeus, os antepassados que mataram os profetas, eles puderam suportar. E agora esses fariseus estavam colocando esse fardo sobre os gentios. Então Pedro está falando a respeito disso. Por que eles estão fazendo isso? Continuando do versículo 11 ao 14.
Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens, irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Então, nesse momento, Tiago afirma como Simão a Pedro. Ele testemunhou que os gentios agora receberam o Espírito Santo. Olha que interessante agora o que diz lá em João 3, versículos do 14 ao 17. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E enviou ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Condenado foi as 12 tribos de Israel, aqueles judeus, aqueles filhos de Israel que negaram Jesus, aqueles que mataram os profetas. Esses é que foram julgados, e não o mundo. O mundo não será julgado. O mundo será salvo pela cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz para salvar o mundo e não para julgar o mundo. Julgado foi as 12 tribos de Israel. Voltando então em Atos capítulo 15, versículos do 15 ao 17. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Este tabernáculo que fala que as suas ruínas serão edificadas não é o templo, e sim é Jesus. Sim, é o templo Jesus, ou seja, Jesus quando ele morreu e ficou 3 dias e depois ressuscitou. Este é o tabernáculo, seria Jesus, que depois fez de nós tabernáculos. Continuando, versículos do 18 ao 20. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então, olha só, aí ele fala que ele julga que não deve perturbar os gentios, porque os fariseus estavam colocando um fardo sobre eles, o fardo da lei, sobre os gentios. Então ele fala que ele julga que não é para perturbar, ou seja, aquele que quer cumprir a lei, ou aquele líder, aquele sacerdote ou líder que tenta colocar o fardo da lei sobre os gentios, ele está perturbando os gentios, porque é para se abstenhar das fornicações e da idolatria, dos ídolos. Continuando do 21 ao 23. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia Saúde. Então olha só, eles escreveram aos gentios e mandaram Judas e Silas para entregar essa escrita, essa carta aos gentios.
Olha o versículo 24, como começa a ficar muito interessante. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Então olha só, alguns deles, dos judeus, eles perturbaram os gentios falando que eles devem guardar Moisés, guardar a lei, e isso não foi ordenança dos apóstolos. Olha o que diz o versículo 24. Continuando dos versículos 25 ao 27. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Então, olha só, eles fizeram uma reunião e decidiram algumas coisas, e ali eles escrevem para Judas e Silas entregar aos gentios aquilo que eles decidiram. E vocês vão ver agora quem participou dessa reunião. Então vamos continuar os versículos 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardares, bem vos vá. Então olha só o que diz essa passagem. O Espírito Santo, os anciãos e os apóstolos se reuniram e decidiram, eles chegaram num consenso e decidiram que os gentios, eles precisam somente se guardar de fornicação e de alimentos consagrados a ídolos e do sangue, somente isso. E não é mais nada, eles não precisam se guardar de mais nada, porque o reino foi tirado dos judeus, do povo de Israel, e foi dado aos gentios, e não tem mais um jugo pesado sobre eles agora, pois as outras coisas, todas essas ordenanças que os religiosos fazem hoje, era somente para os judeus. Ou seja, o Espírito Santo, junto com os apóstolos e com os anciãos, chegaram num consenso e acharam isso bom. Bom, terminando então, vamos ver os versículos 30 e 31. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Então eles se alegraram por esta exortação que foi dada pelo Espírito Santo, pelos apóstolos e pelos anciãos aos gentios, ou seja, a nós. Ou seja, para nós, para nos guardar da fornicação, de alimentos consagrados a ídolos e do sangue. Ou seja, devemos nos alegrar disso, devemos nos alegrar somente dessa exortação, porque a cobrança é muito pouca. Lembrando que esse momento ainda era o tempo de reforma, não havia ainda chegado a fé, a revelação da fé, da graça. Então, os gentios é para cumprir somente isso, e depois que é chegado a revelação da fé, é andar em espírito. Mas o que acontece hoje é totalmente diferente. Líderes religiosos, eles impõem às pessoas de ir até um templo, congregar nesse templo, ali eles impõem batismos que era somente para os judeus, para os filhos de Israel, e não para os gentios, como acabamos de ver. Eles impõem também a Santa Ceia, que seria a Páscoa judaica, que era só para Israel, não é para os gentios. Os gentios, eles somente têm que se guardar da fornicação e de alimentos consagrados a ídolos e do sangue. Só isso é para os gentios. Eles se levantam líderes, querem congregar, impor regras pesadíssimas sobre o ombro dos gentios, porque eles querem voltar a serem judeus.
Deus, ele tirou o reino dos judeus, dos filhos de Israel, porque eles foram transgressores, eles mataram os profetas, eles rejeitaram Jesus, eles se prostituíram, foram desobedientes. Então Deus, ele enviou Jesus para mandar espada ao povo, para salvar o mundo e condenar os filhos de Israel. E agora os gentios querem voltar a ser judeus, cumprindo as práticas da lei novamente. Como já vimos em vídeos anteriores, a vinda de Jesus é para as 12 tribos de Israel, é para julgar aquela geração, é para julgar eles que foram transgressores. O mundo foi salvo por Jesus, a salvação vem através da cruz, ou seja, Jesus veio para salvar o mundo e para condenar as 12 tribos de Israel. E o povo está totalmente cego, ninguém consegue enxergar isso hoje por causa dos religiosos. Eles estão querendo voltar a serem judeus, eles estão querendo ser fariseus, impondo sobre o povo um cargo que nem mesmo o Espírito Santo, os apóstolos e os anciãos acham bom. Eles estão colocando um cargo pesado sobre o povo. Olha só agora, vamos lá para Romanos capítulo 11, versículos 4 e 5. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Olha o que significa a palavra remanescente. Aquilo que remanesce, que sobra ou resta. Água remanescente dá enchente. Resto, sobra, sobejo, o que fica do todo após a retirada de uma parte. Depois de beber, o refrigerante ainda tinha gelo remanescente em seu copo. Então esses remanescentes são os apóstolos e alguns judeus, alguns fariseus daquela época. E Paulo, ele vai tentar salvar alguns deles, porque a salvação agora vem pela graça. E mesmo se eles ter fé em Cristo, se eles crerem, eles serão salvos, aqueles poucos remanescentes, que agora a salvação vem pela cruz de Cristo. Já não é mais para o povo de Israel, agora era para o mundo, para salvar o mundo. Em Romanos 11 ainda, olha os versículos 13 e 14. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Esse que Paulo fala aqui da carne dele, ele está falando dos judeus, dos filhos de Israel, das 12 tribos. Ou seja, quando nós agora somos descendentes de Abraão, somos descendentes de Abraão pela fé. Os judeus, os filhos de Israel, são descendentes de Abraão pela carne e pelo sangue. É exatamente o que os gentios de hoje estão querendo fazer. Os líderes evangélicos, aí, os líderes religiosos de hoje, estão querendo voltar à prática do judaísmo. Eles estão querendo ser descendentes de Abraão segundo a carne e o sangue. E está errado isso. Nós devemos ser descendentes de Abraão segundo a fé. Em Hebreus 10, do 36 ao 39, diz assim: Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Então aí fala que aquele que virá em breve vem e não tardará. Está falando sobre a vinda de Jesus. Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse ainda, capítulo 22, versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12 agora. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem Senhor Jesus.
Olha só, acabamos de ver que Jesus ele veio para salvar o mundo através de sua morte na cruz e que a vinda dele é para condenar as 12 tribos de Israel. Então não devemos esperar a vinda dele, devemos nos apegar na cruz, na salvação, na morte de cruz de Cristo, que ele morreu na cruz para nos salvar. Deus deu o seu único filho para nos salvar. E muitos estão rejeitando a cruz, a salvação pela cruz de Cristo, pela morte dele na cruz, para esperar a vinda dele. Ou seja, se ele falou que ele vinha rápido, sem demora, que não iria tardar naquele tempo, será que então ele mentiu? Será que Jesus então ele é mentiroso? Vamos ver uma passagem lá em João capítulo 12, versículos 22 e 23. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Bom, nesse momento foi antes da cruz. Filipe e André eles estavam falando com Jesus, e Jesus falou que é chegada a hora dele ser glorificado, ou seja, da hora dele ser crucificado, que ele iria ir para a glória com o Pai, que ele iria morrer e depois ressuscitar. Quando Jesus falou que era chegada a hora dele, não demorou muito, ele foi crucificado. Então quando ele fala que ele vai vir e que ele fala que não tardará, ou seja, será que ele mentiu aí? Como ele não mentiu, ele disse que a hora dele chegaria e ele foi crucificado. E agora, por que será que ele ainda não veio? Será que ele mentiu dessa vez? Da segunda vinda, ele mentiu então? Bom, é como eu expliquei, não existe passagem nenhuma dizendo que Jesus veio buscar a sua igreja. Isso foi uma doutrina criada há séculos lá atrás para as pessoas acreditarem, para elas poderem pagar as indulgências que a igreja impunha para os pecados das pessoas, que cada pecado elas cobravam um valor para as pessoas pagarem, e ao acreditar que Jesus viria buscar aquela igreja, elas acreditavam e assim pagavam essa indulgência. E essa doutrina veio se espalhando até os dias de hoje, e muitos acreditam nisso, mas não há nenhum respaldo nas escrituras para isso. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!